Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso segundo capítulo do livro de Geografia e vamos aprender um pouquinho sobre os instrumentos de localização no globo terrestre. E aí, vamos lá? Bom, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as formas de orientação e localização. Então, para começar, vamos começar pela orientação pelos astros. Temos aí a orientação pelo Sol e a orientação pelo Cruzeiro do Sul. Orientação pelo Sol. Para se orientar pelo Sol, a pessoa deve saber primeiro para que lado o Sol nasce. Ao encontrar a direção certa, temos a posição leste, como vocês podem ver na imagem. Com o braço apontado para essa posição na outra direção, temos o oeste. À frente será o nosso norte e por trás o sul. Essa forma de orientação é um meio de se localizar mais primitivo. Ele usa o Sol e as estrelas como referência, que é a orientação pelos astros. Correto? Orientação pelo Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é a constelação mais conhecida pelos habitantes do hemisfério sul. Quase sempre é visível no céu. Ainda é utilizada para a navegação de pequenas embarcações marítimas e aeronaves sem instrumentos sofisticados. Essa constelação é formada em sua base principal por 5 estrelas, 4 delas representando uma cruz e uma quinta por fora. São conhecidas como Magalhães, Mimosa, Rubídia, Pálida e Intrometida. A partir da estrela Magalhães, que é essa que vocês podem ver aí abaixo, no pezinho da cruz, nós vamos ter uma direção. Essa estrela ela vai apontar para o Polo Sul Celeste. Então, a partir dela, nós vamos ter as outras direções. Apontando o braço verticalmente, vamos ter o sul. Às nossas costas, temos o norte. À direita, o oeste. E à esquerda, o leste. Lembrando que sempre se baseia pela estrela Magalhães. Pontos cardeais. Os pontos cardeais são os elementos de orientação e localização na cartografia, vistos que se relacionam com a posição do Sol. Então, esse símbolo aí da imagem, ele vai ser muito utilizado em mapas para saber a direção dos lugares, correto? Então, temos aí as pontinhas principais: norte, sul, leste, oeste. Vamos ter os pontos colaterais e subcolaterais. Vamos ter nordeste, nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, sudoeste, oeste-sudoeste, oeste, oeste-noroeste, noroeste e nor-noroeste. Não se preocupem, porque nas próximas aulas nós vamos ver melhor o que quer dizer cada referenciazinha dessa. Então, nós vamos aprender melhor como se utiliza isso em mapa. Temos aí a imagem de um aparelho que era utilizado antigamente. Nós temos o astrolábio medieval. Esse é um instrumento muito antigo, que era usado para medir ângulos e que serve para medir a altura dos astros acima do horizonte. Foi inventado pelos árabes e aperfeiçoado pelos gregos. Inicialmente era utilizado em terra, mas foi adotado pelos marinheiros a fim de calcular as distâncias de rotas marítimas. Estima-se que possam existir cerca de 200 funções para esse instrumento, como, por exemplo, saber as horas, precisar as estações do ano, calcular a altura de montanhas ou também a profundidade de um poço. Seu surgimento está datado de 1450 a 1522. Principais instrumentos de localização. Temos os 3 principais: bússola, rosa dos ventos e GPS. E vamos saber para que serve cada um deles e qual deles é o mais utilizado nos dias de hoje. Para que serve a bússola? Esse aparelhinho que vocês podem ver aí na imagem. A bússola
É um objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos. É um objeto composto por uma agulha magnética que é atraída pelo polo magnético terrestre. Por isso ela não é tão precisa, porque perto de objetos magnéticos, sua orientação falha. O surgimento da bússola data do ano de 2000 a.C. Era muito utilizado para as navegações, para se orientar em alto mar. Como funciona a rosa dos ventos? A rosa dos ventos é um instrumento antigo, utilizado para auxiliar na localização relativa, isto é como um ponto se posiciona em relação ao outro. A rosa dos ventos vai ser muito utilizada em mapas. Em todos os mapas podemos observar a presença da rosa dos ventos. Temos aí as principais direções, norte, sul, leste e oeste. E para que serve então a rosa dos ventos? Serve para lermos o mapa. Veremos isso mais adiante. E aí está o instrumento mais utilizado nos dias atuais, o GPS. Esse aparelhinho, se vocês já tiveram a oportunidade de ver, instalado em carros para se localizar. Temos também ele em nossos celulares. Ele é muito utilizado nos dias de hoje porque traz uma comodidade para quem utiliza, porque diz a localização em tempo real. O GPS ele é formado por 3 segmentos: espacial, de controle e o utilizador. O espacial é composto por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais. O de controle é responsável pelo monitoramento das órbitas dos satélites e o utilizador é o receptor, responsável pela captação de sinais. Então, revisando: espacial, de controle e utilizador. O espacial, ele vai enviar mensagens para o de controle envia mensagens para o utilizador e do utilizador nós vamos ter nesse aparelhinho aí a localização. Esse sistema de navegação permite, através dos satélites artificiais, a obtenção de informações sobre nossa localização. Então, quando queremos saber quantos quilômetros falta para chegarmos a um determinado lugar, onde estamos, qual a rota melhor a se seguir, é esse aparelhinho aí que nós vamos utilizar. Bom, desejo que vocês tenham um bom estudo. Por favor, leiam o capítulo 2 do livro, que nas próximas aulas nós vamos concluir um pouco do nosso estudo sobre os instrumentos de localização do globo terrestre. Obrigada e até a próxima!